irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido todos que estiverem em suas Bíblias para abri-la no Salmo 84. Salmo de número 84. Palavra do Senhor vem nos mostrando o salmista falando a respeito da saudade que ele tem nesse momento do templo. Queria refletir com você nesta noite, não a respeito da saudade do templo, porque isso é uma coisa evidente, Todos estão com saudades de estar no templo, mas queremos refletir algumas características abençoadoras para nossas vidas nesse salmo. Salmo 84, a partir do versículo 1, lá está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, preste ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor por este salmo tão abençoado, salmo bastante conhecido de todos os irmãos. Este salmo, ele é uma melodia, um cântico, provavelmente, um salmo de Davi, não temos aqui o autor, mas pelo conteúdo, pelo teor das palavras, queremos compreender e crer que é um salmo de Davi. Este salmo, ele vem expressando o desejo do servo do Senhor de estar no templo, de estar na casa do Senhor, de contemplar o Senhor nos seus atos, de estar buscando o Senhor no templo. E aí, irmãos, diante destes textos que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que ele traz para nós, ou mostra para nós algumas características que levam, o que devemos ter quando colocarmos tais características em prática nas nossas vidas. E as consequências serão bênçãos extraordinárias e muito preciosas. Então, convido a você neste momento a observar comigo quais são estas características e quais são estas bênçãos, Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu peço, por favor, que continue com ela aberta e vamos refletir neste salmo. Amém? Então, irmãos, as características que nós devemos ter, o povo de Deus,
aqueles que creem na palavra do Senhor. A primeira delas é desejar estar na presença de Deus. O salmista, nos versículos 1 ao 4 e o versículo 10, ele expressa isso. Ele diz que amáveis são os tabernáculos, e ele diz: Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí ele vai até falar sobre as aves, né? De o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, e meu Deus meu. O versículo 10, ele ainda diz: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, irmãos, aqui as palavras tabernáculos, que está no versículo 1, também a palavra átrios, que está no versículo 2, e altares, que se encontra no versículo 3, essas três palavras, elas podem significar hoje, na nova aliança, a presença de Deus e a comunhão com os santos. E aí, meus irmãos e irmãs, a presença de Deus, ela hoje não se limita ao templo. Nós sabemos que o Senhor, Ele está presente em cada um de nós. Ele está presente em mim, Ele está presente em você. É claro que todos nós sentimos prazer em vir ao templo, congregar, reunir, se alegrar, dividir uns com os outros as nossas alegrias, as nossas dores e frustrações, mas saiba que você tem um Deus presente em sua vida. Onde você está é o seu altar. Por isso, louve ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. O nosso Deus, Ele é presente todos os dias, todos os momentos em nossas vidas, e precisamos aproveitar isto, porque é privilégio sermos templo e morada do Espírito Santo. Mas a segunda característica que devemos ter é fazer de Deus a nossa força. Está no versículo 5, a parte A. Lá ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, irmãos, a palavra força significa vigor, energia, né? Nós sabemos que essa força que nós temos, né, ela não deve ser nossa, ou ela não vem de nós. O salmista aqui está dizendo, né, que a sua força, né, ou a força do homem, né, deve vir da parte de Deus. E se assim for, essa pessoa, né, homem aqui, ele fala homem, mas nós queremos dizer essa pessoa, né, homem no gênero geral, não masculino, mas como pessoa, é feliz, é bem-aventurado, né? Essa força, ela precisa não ser dos nossos próprios punhos, mas ela precisa vir de Deus, porque quando essa força, né, essa capacidade, ela vem do Senhor, a Bíblia diz que nós podemos fazer proezas, nós podemos ir além, nós podemos desabrochar, nós podemos, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O salmista, por algum motivo, ele está foragido ou refugiado no deserto, e ele diz, né, que o homem que tem a sua força em Deus é um homem feliz,
E certamente ele está angustiado, ele está triste, né? Mas ao mesmo tempo ele está feliz, porque ele tem um Deus Todo-Poderoso com ele, o Senhor dos Exércitos, né? Ele mesmo diz estar conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Mas a terceira característica que devemos ter é ter uma vida interior em ordem, né? E aí está no versículo 5 ainda na parte B. A gente leu a parte A, a parte B, ele diz: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então, o coração aqui aponta para o interior, né, ou para a vida interior. Caminhos aplanados também, né, vem trazer para nós uma visão, que nós devemos ter a nossa vida alinhada à vontade de Deus. Nós devemos ter a nossa vida nivelada à palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 24, nos versículos 3 a 4, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então precisamos estar com a vida interior, a vida exterior, ou seja, nossos relacionamentos, né, protesto, dívidas em ordem. Porém, a vida exterior em ordem procede da vida interior também em ordem. É impossível estar bem exteriormente sem estar bem interiormente. Precisamos viver uma vida plena na presença do Senhor. É isso que o salmista ele está dizendo, que nós devemos ter uma vida em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a quarta característica que se encontra no versículo 11, o salmista vai apontar para nós, que é andar em retidão. Ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O nosso Deus, Ele é também uma proteção, né? Retidão é a qualidade de reto, reto que não tem curva ou sinuosidade, irregularidade, que segue sempre a mesma direção, ou seja, direto, justo, íntegro. É isso que o salmista ele está falando, né? As pessoas que servem ao Senhor, elas precisam ser retas, justas, viver uma vida piedosa na presença do Senhor. Mas a quinta característica é colocar a nossa confiança em Deus. Versículo 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A palavra de Deus mostra para mim e para você que confiar significa esperar, significa descansar, né? O Salmo 37, versículo 5, o salmista ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, quando nós falamos, né, em confiança, nós estamos falando de alguém que, independente das circunstâncias, independente daquilo que ele esteja passando, ele consegue ter paz, ele consegue repousar, ele consegue descansar, né? Então, nós entendemos que essa confiança, ela é composta de uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento.
Essa confiança ela está baseada numa fé viva e eficaz, a qual está nas Sagradas Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, nós encorajamos você nesta noite a confiar tão somente no Senhor, a viver uma vida pautada pela fé naquele que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu sei que falar isso é muito mais fácil do que praticar, é muito mais fácil do que fazer, mas se nós que cremos num Deus Todo-Poderoso não estivermos aptos, pelo menos, para exercitar estas coisas, para aprender estas coisas, acredito que a gente não está indo pelo caminho certo. O salmista ele estava num lugar deserto, sozinho, é o que se imagina. Ele estava solitário, humanamente falando, mas nós podemos ver que ele tem alguém, em quem ele confia, em quem ele busca, em quem ele clama, ora. Então, isso deve ser a nossa prática, a minha e a sua. Louvado seja Deus. Mas aí, irmãos, diante dessas características que nós, eu e você, precisamos ter, se nós colocarmos em prática elas em nossas vidas, nós certamente seremos abençoados. E aqui agora, o segundo ponto, eu quero falar sobre as bênçãos alcançadas pelos que têm tais características. A primeira delas são pessoas felizes. Se colocarmos as características anteriores em práticas, pautadas pela palavra de Deus, certamente seremos pessoas felizes. O Salmo 84, nos versículos 4, 5 e 12, ele vai falar sobre essa felicidade. O versículo 4 e o versículo 5, ele repete essas duas expressões, bem-aventurado, que significa feliz ou mais que feliz. E o versículo 12 ele diz: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, irmãos, bem-aventurado, como já falamos, essa palavra, ela tem esse significado de feliz ou mais que feliz. Mas feliz aqui não é aquela felicidade que muitas vezes as pessoas pensam, da pessoa rir, da pessoa estar alegre, saltitante, com muita euforia. Não é bem essa alegria, essa felicidade que nós estamos falando, mas é uma felicidade que, independente das circunstâncias, independente do momento, que você esteja vivendo, ela está na sua vida. Independente da situação, ela vai se encontrar na sua vida. E essa felicidade, ela consiste na satisfação que temos no Senhor, seja na pandemia, seja na crise econômica, seja na crise política, seja na crise em meio à religião, em meio à igreja. Nós sabemos que em todos os setores, seja em crise na família, em todos os setores da vida, há crise. Mas essa bem-aventurança, essa felicidade na vida daqueles que têm ao Senhor, ela
permanece, ela é visível, ela é plausível, porque é algo que não vem de nós mesmos, mas vem da parte de Deus, vem dos céus. Então devemos louvar ao Senhor por isso, porque o salmista ele estava em meio a circunstâncias adversas, em meio ao deserto. Ele tinha saudades do templo, ele anelava, pelos tabernáculos do Senhor, pelos atos do Senhor, pelos altares do Senhor. Ele queria, ele disse: para mim é mais valioso estar à porta da casa do meu Deus. Ele estava anelando por isso, mas exatamente ele era bem-aventurado, e por isso ele diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louva-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Então nós precisamos, irmãos, ser peregrinos, nos caminhos do Senhor, sabendo que a nossa felicidade ela não consiste aqui nestas coisas, porque não pertencemos a este sistema, a essa era, a este mundo, mas somos cidadãos dos céus. É lá onde iremos habitar e morar eternamente. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, a segunda característica daqueles que praticam estas coisas está no versículo 6. As pessoas que praticam essas coisas, elas terão as suas vidas transformadas, e os seus problemas eles serão revertidos em bênçãos. O versículo 6 diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Então, o qual passando, ele diz pelo vale árido ou pelo vale de Baca, como algumas versões fala isso. Ele diz: faz dele um manancial. Vale de Baca ou vale árido não se trata aqui, irmãos, de um lugar específico, mas refere-se a um lugar de lágrimas. Baca vem da raiz verbal, que significa chorar, ou um vale de desolação. Então, é lá no vale onde Deus trata conosco, é lá no vale onde nós, seres humanos, no vale não geograficamente, mas espiritualmente, é lá no vale onde eu e você, a gente se renova, se reinventa, busca a solução, busca crescer, busca aprender. É lá onde o Senhor trata conosco, trata comigo e com você. E quando ele fala na última parte do versículo, de bênção cobre a primeira chuva. As chuvas também fazem-no ficar atapetado de elva e flores. Saiba que nem as situações, por mais adversas que elas sejam, mas elas sempre têm um lado bom, Elas sempre trazem, o Senhor reverte essas dificuldades, essas provações e bênçãos. E aí, irmãos, há aquele que diz, os palestrantes aí de autoajuda, que se alguém te deu um limão, faça uma limonada. Então, a gente tem que pegar o lado ruim da coisa e tirar um proveito bom para nossas vidas. E não ficar amargurado, vivendo uma vida amarga, se lamentando, porque nem tudo é ruim. Nós sabemos que até nas piores situações, Deus ele nos abençoa. Exemplo de José do Egito. Quando ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E ele foi abençoado na casa de Potifar. Lá ele sofreu ainda mais injustiças, foi parar
lá na masmorra, mas até na masmorra, lá no calabouço, na prisão, o Senhor o abençoou. E aí, em todo lugar que ele estava, ele era abençoado. Por quê? Porque ele próprio era a bênção. Então, seja uma bênção, amém? Seja em qual for a circunstância que você se encontrar, seja uma bênção, né? Ao invés de se lamentar das lutas, né? Veja nelas uma oportunidade de aprender de Deus e de crescer na fé em maturidade. O apóstolo Paulo, ele também, que foi um dos que muito sofreu perseguições por causa do Evangelho, escrevendo em Romanos 8:35, seu canto de vitória, no versículo 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, nenhuma destas coisas, segundo ele, poderá nos separar do amor de Deus. Então, vamos confiar no Senhor e saber que Ele é conosco em toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. Mas a terceira característica daqueles que as praticam é progredirem espiritualmente. Versículo 7, a parte A: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, né? Então, o versículo 7, vão indo de força em força. A parte A apenas, eu li todo, mas a parte A: vão indo de força em força. Então, irmãos, a ideia é de um peregrino, né, que vai vencendo as suas dificuldades na caminhada até chegar ao seu destino. Cada um deles, né, parece diante de Deus em Sião, como diz o versículo. E aí, o nosso destino, a nossa Sião, com certeza é o céu. Provérbios 4:18 está escrito: mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isaías 40, verso 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles são renovados, eles são fortalecidos, né? Há um momento que nós estamos passando de aflições, de medo, de incertezas. Há 4 meses atrás, a gente estava dizendo, né, que 2019 não foi um ano muito bom, e a expectativa era que 2020 fosse um ano melhor, mas pelo visto não está sendo tão bom. Mas vamos olhar pelo lado bom da coisa, né? Nós acreditamos que, pela história, historicamente, toda vez que a igreja ela sofreu, ela padeceu, ela saiu mais fortalecida, ela saiu mais abençoada. Então vamos pensar por este lado. Assim como Davi, que passou duras provações, assim como o apóstolo Paulo, né, e tantos outros martírios que sofreram, e tudo isso teve um lado bom para as suas vidas. Então vamos pensar pelo lado bom, porque o Senhor, Ele renova, Ele nos renova nossas forças, Ele nos capacita, né? E com certeza isso trará para o seu povo um crescimento e experiências abençoadoras. Quarta característica, né, para aqueles que assim os fazem, né? A quarta característica, a quarta bênção alcançada pelos que que praticam, né, tais coisas, está no versículo 8 e 9: podem adentrar a esperança de Deus em oração.
versículo 8 e 9 diz: o Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, preste ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então, irmãos, poder clamar ao Senhor, né, com intensidade, sabendo que Ele nos escuta, isso é muito fortalecedor, isso é muito gratificante, porque a pior coisa do mundo é quando você clama a alguém que não te escuta, alguém que você sabe, né, que ele não está te escutando e que não vai te responder, mas quando você clama com essa certeza de que há um Deus vivo, santo e que quer nos ajudar, que quer nos abençoar. Lá Jeremias, quando o Senhor escreve ao seu povo que estava cativo lá na Babilônia, ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem. Então o Senhor, Ele quer me abençoar e quer te abençoar. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito é pensamentos bons, abençoadores. Então, irmãos, quando nós entramos na presença do Senhor para clamar a Ele, para orar, nós vamos fazer isso com a certeza de que Ele nos ouve e que Ele quer nos abençoar. Louvado seja Deus. Efésios 6,16, o Senhor, Ele fala sobre uma proteção, né, a qual a palavra de Deus nos garante, e Ele próprio é a nossa proteção. Nós vamos falar sobre isso agora, na quinta bênção, né? A quinta bênção que está nos versículos 9 e 11, a parte A. Deus tem como sol e escudo, né? Ou seja, aqui, a bênção aqui, a quinta bênção é ter Ele como sol e escudo. O versículo 9 a gente já leu, mas o versículo 11 diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, e nenhum bem sonega. Escudo aqui significa proteção. Ele nos protege, Ele é a nossa proteção, como também lá em Efésios 6,16, quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. No versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então Ele próprio é aquele que vai adiante de nós, é aquele que vai produzindo em nós essa capacidade, né? Essa fé, essa capacidade de crer, e é por meio dessa fé que nós somos protegidos, que nós temos, né, da parte dele essa proteção. Mas a sexta e última bênção, recebem de Deus a graça, glória e provisão, e também suprimento. Versículo 11, que a gente já leu, apenas a parte B, diz lá: o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega. Então, irmãos, a graça, né, a riqueza do seu favor, né, a glória, luz, né, da sua presença, provisão e suprimento. E ele ainda diz que nenhum bem sonega aos que andam retamente, né? Com certeza o Senhor vela pelo seu povo, com certeza o Senhor tem, né, empreendido a favor do seu povo, e essa é o grande conforto que nós temos, é saber que o Senhor, Ele cuida de nós. Então quero concluir nesta noite dizendo, irmãos, que a certeza que nós temos é que a maior necessidade, né, das pessoas é da presença do Senhor.
Nada preenche uma alma vazia, senão a sua gloriosa e soberana presença. O salmista aqui no versículo 12, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então, a nossa alma, certamente ela está anelando, por estar junto com os irmãos, buscando ao Senhor, se fortalecendo no Senhor e uns nos outros, porque também a comunhão é muito importante, ela faz parte da nossa vida cristã e a Bíblia mostra isso também, tanto que o salmista aqui ele queria estar no templo, ele queria estar no santuário, ele queria estar junto para cultuar o Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Esta era a palavra que nós tínhamos da parte do Senhor para seus corações nesta noite. Eu agradeço a rica oportunidade